A paz de Cristo, meus amados irmãos, é muito bom estarmos juntos nesse encontro, mais um encontro com o Senhor, com os irmãos, com a palavra do Senhor, onde nós estamos desfrutando dessa bela carta, essa carta doutrinária, essa carta revelatória do Espírito para nós, aos nossos corações. Eu sou grato a Deus porque Ele tem nos falado, tem aplicado a palavra na nossa vida. Receba o meu abraço, o abraço da Dulce. É bom estarmos juntos na presença do Pai Celestial. Domingo estaremos juntos, adorando a Deus, dando continuidade à adoração, à palavra do Senhor, à comunhão dos santos. E continue orando pela igreja, orando pelo Brasil, orando pelas nossas vidas, para que Deus possa nos guardar e nos abençoar. Ok, vamos lá, mais um encontro com esse livro, com essa carta maravilhosa, Efésios. Vamos avançar um pouquinho hoje. Vamos para o capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6, onde a gente vai ficar aqui alguns encontros. E o apóstolo Paulo, dando continuidade à sua argumentação, ele diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com toda longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, aleluia, e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Que maravilha, que doçura essa escritura. Vamos orar, queridos. Pai querido, obrigado pela nossa vida, pela nossa família. Entregamos a igreja nas tuas mãos e te rogamos que o Senhor encha a igreja do Espírito Santo, que o Senhor fortaleça a vida da tua igreja, que a tua igreja seja tomada de toda a sua plenitude. Guarda, Senhor, também a nossa casa, a nossa família, nosso casamento, nossos filhos, nossos netos, toda a nossa geração, nossa saúde, nos livrando de todo mal, de tudo que não provém de ti. Oramos pelo Brasil, toma essa nação nas tuas mãos, traga essa nação para o arrependimento, para o quebrantamento, não só a nação, toda a igreja, e que nós sejamos tocados pela sua graça profunda e doce. Fala ao nosso coração pela sua palavra e que nós sejamos ricamente abençoados em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, que bom estarmos aqui, estou muito feliz. Irmãos queridos, estamos avançando nessa carta maravilhosa. E nos capítulos anteriores, Paulo vem tratando de um assunto muito interessante, um assunto redentivo, um decreto de Deus, aquilo que Deus tinha estabelecido lá na eternidade. Era que o propósito da evangelização e o propósito redentivo, melhor dizendo, ele incluía todas as nações. Quando Deus chama Abraão, ele disse: vou fazer você pai de nações, né? As nações serão abençoadas em ti. Deus não disse que só seria para Abraão, que só seria para a descendência de Abraão, mas para todos os povos. Então, o intuito de Deus era alcançar todos os povos. Mas como que o plano redentivo começou a desenrolar? Deus chama um homem, Deus estabelece uma nação, faz aliança com ela, e através dos judeus, Deus traz Jesus, e aí, através de Jesus, nós podemos ver Jesus falando e de pregar o evangelho a toda criatura, né? Todas as nações. Então, nós podemos ver não só em Jesus, mas antes de Jesus, de Gênesis e Apocalipse, nós podemos ver isso, os flashes de Deus, mostrando que o propósito de Deus não era só para os judeus, mas era para todas as nações. Então, e Paulo desenvolve esse propósito eterno de Deus na história. Então, através de Jesus, que morreu pelos pecadores e que foi ressuscitado dentre os mortos, o que Deus faz? Deus cria uma só família, né? Uma família de fé.
E nessa família está incluída todas as nações. Nessa família, fazendo uma separação mais específica, está os judeus e os gentios, porque foi aqui o pano de fundo, foi o contexto que Paulo trata, mostrando que a barreira da separação ela foi derribada e agora podemos entrar no Santo dos Santos como um só corpo, uma só família. E o texto que nos serviu de base, ele mostra isso. Então, o que Paulo vê e fala? Ele vê e fala sobre uma humanidade alienada, perdida, corrompida, sendo que reconciliada, uma humanidade fragmentada, sendo agora unida, até mesmo uma nova humanidade, uma nova família sendo criada. Uma visão magnífica. Deus montando esse corpo maravilhoso, né? Onde não há separação, grego, bárbaro, judeu, gentil, enfim, né? Uma só família. Agora, Paulo, o que Paulo faz agora? Ele avança e mostra que a nova família tem novos padrões para se andar e praticar. Então, nessa família, a gente não anda do nosso jeito. Nessa família, cada um tem um jeito, cada um tem uma mentalidade. Não, nessa família, nós temos um padrão estabelecido pelo Altíssimo, que ele estabelece para que todos nós venhamos andar. Seja judeu, seja gentil, porque agora não tem mais esses nomes, agora é uma só família em Cristo Jesus. O que Paulo fala? Ele volta-se da exposição, uma exposição teológica, que ele mostra isso, depois ele ora para uma exortação, e a exortação é o texto que nós vamos nos valer nesse encontro. Daquilo que Deus fez, então ele sai daquilo que Deus fez, isso significa o quê? O indicativo de Deus para aquilo que nós devemos ser e fazer. Aí ele entra no imperativo, uma ordem, né, para nós daquilo que nós devemos fazer. O que ele faz? Ele sai da doutrina para o dever. Porque não adianta só a doutrina. O dever precisa ser concretizado, praticado, né? Ele sai da teologia intelectualizada para as suas implicações terrestres, práticas e concretas no viver de todos no dia a dia. Então, nós temos a doutrina, nós temos a teologia, nós temos o ensino, e agora, aí Paulo, o que Paulo faz? Ele ora para que o Espírito Santo aplique essa doutrina na nossa vida e que agora essa família possa viver e praticar aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Então, o que ele faz? Ele começa no capítulo 4, no versículo 1, ele diz: rogo-vos, ele faz um clamor, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo, preste atenção, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que fostes chamados. Então, nós fomos vocacionados, nós fomos chamados pelo Senhor, aí, só que ele diz que nós temos que andar de modo digno dessa vocação. Então, o que ele está dizendo? Não adianta a gente falar doutrina, falar a teoria, de saber de cor e salteado o plano redentivo e não andar de modo digno dessa vocação. Então, o que ele faz? Paulo, ele ensina, nós podemos ver isso no contexto, né, no capítulo 3, versículo 1 ao versículo 13. Depois Paulo ora, e aí ele não ora só nesse capítulo 13, mas ele ora no capítulo 1 também, no versículo 15 em diante. Ele faz uma oração pela igreja, e agora Paulo dirige-lhes um apelo forte. E aí ele começa: rogo-vos, ele suplica, ele mostra, ele clama. Esse rogo aqui não é um rogo para Deus, é um rogo para os leitores. Então, percebam que Paulo sai de um rogo para Deus, de uma intercessão, intercedendo pelos seus leitores, para que o Espírito aplique, para que Deus opere, para que Deus faça. E agora ele pega esse rogo e direciona para o lado dos seus leitores. Olha, eu mostrei para vocês o que Deus fez. Eu orei por vocês para Deus aplicar. E agora eu rogo a vocês para vocês viverem. Então, o que nós podemos ver? O indicativo de Deus, né? A ação de Deus com o imperativo, com a responsabilidade nossa. E agora somos nós, que somos frutos desse alvo de Deus,
que somos objeto do trabalho de Deus, do amor de Deus, da operação do Espírito Santo, selado com o Espírito Santo, como ele diz no capítulo 1, verso 13 e 14, nós somos selados pelo Espírito Santo, e nós somos irmãos em Cristo e nós devemos de viver. Então, a instrução, a intercessão e a exortação constitui um trio formidável de armas no arsenal de qualquer mestre. Quer dizer, Paulo era o mestre, Paulo era alguém que foi inspirado pelo Espírito Santo, então ele tinha esse trio maravilhoso, repito, instrução, intercessão e também a exortação. Na instrução, o que nós podemos ver quando Paulo instrui? Paulo mostra um indicativo de Deus. Isso significa aquilo que Deus fez por nós, a teologia. Na intercessão, pedimos a Deus que opere em nós. E na exortação, aplicamos o imperativo na nossa vida. Vivemos, praticamos. Então, quando nós olhamos essa nova família, ela tem, no mínimo, duas características, pelo menos no texto que nós estamos usando. Primeiro, que é um povo composto de judeu e gentil, uma única família em Deus, não há mais separação. Em segundo lugar, é um povo santo, e esse povo é um povo distinto do mundo secular, é um povo separado, como o Israel, nos tempos do Velho Testamento, que era um povo separado das outras nações, no sentido de quê? De não praticar aquilo que as outras nações praticavam. Eles poderiam ser amigos, poderiam trocar comércio, eles poderiam fazer negociações. No entanto, eles viviam separados no sentido de culto, de santidade, dos preceitos do Senhor. Eles não tinham julgo desigual, não faziam casamento misto, enfim, eles viviam separados para a glória de Deus, para pertencer somente a Deus, essa separação. Por isso, nós devemos manifestar uma característica, e uma característica que deve ser forte da igreja, dessa nova família, é a nossa união, porque somos chamados para ser um povo santo, devemos manifestar a sua pureza. E quando nós falamos de união, nós não podemos desassociar isso com a pureza. A pureza, ela é um poder capacitador para que nós vivamos juntos, com as armas não em punho, mas com as armas deposta, colocada de lado, porque nós temos um coração puro. Então, essa união e pureza são dois aspectos fundamentais de uma vida digna do chamamento divino da igreja. Então, Paulo trata da união da igreja, do versículo 1 desse capítulo 3 ao versículo 16, ele trata da pureza da igreja. A gente vai ver no capítulo 7, quando ele começa a tratar lá do versículo 17 até o capítulo 5, ele vai tratando, ele fala a impudicícia e palavras torpe, bebedice, enfim, essas coisas não convêm a santo. Ele trata desse assunto que nós, se Deus assim nos permitir, nós estaremos falando sobre isso. Então, depois dessa introdução, o que nós podemos ver nesse texto? Que a unidade cristã, ela depende da nossa conduta. E não podemos perder de vista que essa carta fala da realidade da igreja em Cristo Jesus. Aí Paulo retrata a vida digna do nosso chamamento como sendo caracterizada por qualidades cristãs. Nós, para vivermos dignos do chamamento, nós precisamos exalar certas características. E aí Paulo enumera essas características que nós não podemos perder de vista, nós não podemos perder de momentos de oração, de pedir a Deus que nos ajude, para que nós possamos viver essa característica de uma família cristã. E Paulo coloca essa lista. No versículo 1 ele diz, repetindo, rogo-vos, pois eu prisioneiro no Senhor, que andeis do modo digno da vocação a que foste chamado. Aí, vejam que lista maravilhosa. Ele diz, primeiro, com toda humildade e mansidão. Segundo, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
Aí ele continua dizendo, né, porque há somente um corpo e tal, mas vamos ficar hoje nesse versículo de número 2, quando ele diz, andeis de modo digno da vocação, né, que foste chamado, primeiro, com toda humildade. Paulo tinha orado pedindo a Deus que Deus pudesse arraigar os efésios e alicerçá-los no amor. E agora Paulo apela a nós, aos leitores e com extensão a nós, no sentido de vivermos uma vida de amor e uma vida de humildade. Ele começa justamente com humildade. Se nós não tivermos esse sentimento, que é um sentimento divino, porque o Deus que nós servimos, ele é um Deus humilde, a tal ponto de se esvaziar e se fazer homem, né? Como disse Paulo aos Filipenses, a si mesmo se humilhou, tomando forma de servo, não só de homem, mas homem servo, né? Ele se humilha. E a humildade era muito desprezada no mundo antigo. Por exemplo, os gregos nunca empregavam a palavra humildade. Pelo contrário, quando eles empregavam essa palavra, eles expressavam de uma atitude abjeta. O que é uma coisa abjeta? É uma coisa desprezível, uma coisa baixa, servil e subserviente. Quer dizer, era aquela submissão de escravo, aquela ideia da escravatura, quando o escravo era subserviente ao seu senhor, era servil, né, no sentido mais assim agudo da palavra, né, mais, vamos dizer assim, pesado da palavra, né? Graças a Deus que a gente foi livre desse sistema de escravidão, louvado seja o nome do Senhor. No entanto, quando nós olhamos a vinda de Jesus, né, que se reconheceu realmente o fato de uma humildade verdadeira. Se a gente quiser estudar e ver uma descrição de uma humildade verdadeira, nós temos que olhar para a pessoa de Jesus Cristo, copiá-lo, viver como ele viveu, procurar sentir o que ele sentiu, porque ele é a figura exata, completa da humildade. Ele, pois, humilhou-se a si mesmo e se colocou no nosso meio como um servo. Quando nós olhamos esse texto, Paulo, no contexto, ele está falando de guerra, de preconceito, de luta, de soberba, né? Daquele povo judeu que parecia que ele detinha a aliança abraâmica, mas a aliança abraâmica não foi só para um povo. Deus disse para Abraão que ele seria bênção para todas as nações, né? Eles não entenderam isso, quase 2000 anos sem entender essa revelação. Os discípulos tiveram dificuldade para entender isso. Quando o Espírito Santo cai sobre eles, eles ficaram em Jerusalém, até que Deus disse assim: vocês não vão cumprir o meu propósito, não. Deus deixou que eles fossem perseguidos, eles foram dispersos. Aí os apóstolos continuaram em Jerusalém. Aí o Senhor: vocês vão continuar em Jerusalém? Tiago foi morto, foi decapitado, Pedro foi preso, depois solto. Aí Deus manda Pedro ir à casa de um gentil. Aí quando Pedro entra, aí foi assim um conflito para Pedro entrar na casa daquele gentil. Aí Pedro chega lá: vocês sabem que nós, judeus, não podemos entrar na casa de um gentil. Porque introdução estranha, né? Aquela soberba, nós não podemos entrar. E quando ele prega, o Espírito Santo cai sobre o gentil, ele fica de boca aberta, os da circuncisão ficam de boca aberta, eles voltam para Jerusalém. Pedro teve que se sentar no trono lá para ser julgado e dizer para o colégio, dizer assim: eu estava lá, né? Eu vou explicar por que eu entrei na casa de um gentil, vocês sabem que a gente não pode, mas estava pregando, o Espírito caiu sobre eles. Aí ele: sim, eles passaram então a compreender o plano de Deus, né? Eles precisaram ser quebrados. E muitas vezes nós precisamos ser quebrados para que a nossa altivez, esse nariz em pé nosso, né, essa dura cerviz seja quebrantada e que nós possamos aprender com o Mestre.
para que nós sejamos uma família. Aí Paulo dizendo, irmãos, vocês foram chamados, vocês foram vocacionados, né, pelo Senhor. Agora vocês devem andar de modo digno. E o primeiro degrau desse modo digno, eu vou usar a mesma metáfora que eu usei da oração de degraus, esse primeiro degrau, ele é humildade. E se vocês querem aprender sobre humildade, orem para o Mestre. Aí, Jesus, no meio desses discípulos de nariz em pé, como a gente, muitas vezes, não sei se quantas vezes que Deus tem misericórdia de nós, eles estavam lá disputando quem era o maior. Aí o que Jesus faz? Né? Aí Jesus diz o seguinte, né? Em Mateus capítulo 18, naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando, veja uma pergunta desses homens, que é a mesma pergunta nossa, né? Quem é porventura o maior no reino dos céus? Quer dizer, por que eles estavam perguntando isso? Porque eles estavam ali trabalhando com Jesus, alguns se sobressaindo, quem sabe, né? E aí eles fazem, que pergunta estranha, né? Uma pergunta de um homem decaído que precisa, sim, do indicativo de Deus, da intercessão de Deus, do trabalho do Espírito Santo. Aí Jesus chamando uma criança e Jesus responde, colocando-a no meio deles, e diz, em verdade vos digo que, primeiro, se não vos converterdes, esse é o primeiro passo, segundo passo, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Então, a pergunta foi, Senhor, quem é o maior? Aí Jesus fala assim, olha, primeiro vocês precisam se converter. Eu acho que esse é o passo fundamental e que talvez muitas pessoas que acham que estão na família da fé e que não estão, porque ainda não se converteram. Bom, uma boa parte se converteu, né? E nós acreditamos que nós somos convertidos. Mas tem um segundo passo. Jesus diz, e não vos tornardes como uma criança. Esse vos tornardes é o indicativo que Paulo está dizendo, melhor, o imperativo que Paulo está dizendo, né? Andai de modo digno da vocação. Se tornem como uma criança, né? Uma criança humilde, né? E não vos tornardes como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança. Aí Jesus disse que a criança era uma criança quebrantada, uma criança humilde. Esse é o perfil da família de Deus. Uma família humilde, uma família simples, né? E a pergunta dos apóstolos aqui é justamente um dos grandes motivos da divisão do povo de Deus, né? Quem é o maior? Quem é o melhor? Quem está com a verdade? Né? Aí pedimos força, fazemos queda de braço, e muitas vezes as divisões que acontecem no nosso meio, a disputa que acontece no nosso meio é soberba. Essa dureza do coração, essa mania de grandeza que a gente ainda tem não só resquício, né? E que nós achamos que nós somos os tais, que nós estamos sempre com a verdade. Tanto é que nós nos defendemos, dificilmente a gente abaixa a cabeça e admite as nossas falhas, né? E se quebranta diante de certas situações que surgem no nosso meio, né? Então, quem é o maior? Judeus ou gentios? Nós ou eles, né? Não é à toa que Paulo começa com a humildade. Agora, não haverá unidade se a soberba estiver tomando conta do nosso coração. Não haverá. Porque, voltando para o texto de base, Efésios capítulo 4, quando nós olhamos a continuidade, o contexto do texto, ele é profundamente assim, maravilhoso, quando Paulo diz, há somente um corpo. Né? Quer dizer, quando fala dessa metáfora do corpo, minha mão esquerda, né? No vídeo aí é o contrário, mas a minha mão esquerda, ela não disputa com a minha mão direita. Né? Meu olho esquerdo não disputa com o meu olho direito. É um corpo, tem uma unidade maravilhosa.
Então, para que haja, ele diz, há somente um corpo, não são dois corpos. Há um só Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só, um só, um só, um só. Então, para a gente viver esse um só, nós temos que viver na humildade. Não uma humildade teorizada, mas uma humildade vivida, orgânica, algo vivido pelo Espírito Santo na nossa vida. É aquilo que Deus tem no nosso coração. Então, se não houver, repito, houver a humildade, não haverá uma unidade. E a soberba, se ela entrar no nosso coração, não haverá essa unidade. Então, quando Paulo usa a palavra humildade, ele usa a palavra que significa humildade de mente. Né? O que dizer? O reconhecimento, isso que é humildade de mente, o reconhecimento da dignidade e do valor de outras pessoas. Nós precisamos entender que há uma dignidade nas outras pessoas. Não obstante, muitas vezes a leitura que temos de outras pessoas são de pessoas imaturas, são de pessoas insensatas, mas mesmo assim, se elas são nossos irmãos, elas estão num processo de santificação, como nós estamos. Porque a gente tem uma leitura da nossa vida, uma leitura muito acima daquilo que de fato nós somos. Porque a gente não tem uma leitura real. Quem tem uma leitura real nossa é Deus, depois as pessoas que convivem com a gente. Porque elas têm um termômetro melhor da nossa vida, da nossa reação. Não obstante não conhecerem plenamente o nosso coração, mas às vezes o que nós achamos de outras pessoas, as pessoas acham de nós. Assim como nós não falamos para as outras pessoas o que achamos dela, e as pessoas que estão da nossa volta não falam o que elas acham de nós. Quer dizer, nós somos iguais. Somos devedores, mas ao mesmo tempo pessoas são dignas de serem respeitadas. O soberbo, o que ele faz? Ele sempre vai proteger a sua imagem. Isso é um grande problema nosso. Nós protegemos a nossa imagem e com isso nós não refletimos nos embates que temos, nas diferenças que temos, nas guerras que temos. Umas 2 semanas atrás eu ouvi de um irmão, ferido, doente, e disse assim para mim: não, bispo, eu esse negócio de amigo, eu estou assim, muito... Isso aí não é verdade, quase que uma utopia. Ele não disse isso, mas eu estou assim, interpretando. Enfim, ele estava escandalizado com essa palavra amigo, porque ele falou assim: amiga, quando tem interesse, aquela coisa toda, enfim. Mas assim como ele foi decepcionado, ele também decepciona. E se a gente, por exemplo, endurecer o nosso coração e tentar proteger a nossa imagem, como que essa questão de amizade a gente esquece porque pessoas não respondem devidamente, também nós não respondemos devidamente. Nós também devemos. E o que nós devemos de fazer? Nos perdoar, andar 2 milhas, dar a outra face, enfim, interceder uns pelos outros, como disse aqui o apóstolo Paulo, esforçando-vos diligentemente, que nós vamos entrar nesse assunto posteriormente, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo, ele sabia o que era a humanidade humana, por isso que ele diz: esforçando-vos diligentemente, cuidadosamente. Ele fala de esforço, ele não está dizendo que essa unidade não, agora vamos dizer assim, a gente vai fazer isso assoviando, chupando cana, vamos fazer isso com tranquilidade, vai fluir com muita liberalidade. Não, ele não diz isso, ele diz para a gente se esforçar diligentemente. E nós que fomos trabalhados pelo Espírito Santo, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos pedir: Senhor, me ajude. Então, o que acontece conosco que nós muitas vezes não percebemos? Nós temos soberba que precisa ser confessada. Nós precisamos pedir perdão ao Senhor para que Ele nos limpe. E a gente olha, por exemplo, lá no 2 Samuel, capítulo 17,
tem um homem que era sábio, era um conselheiro do rei. Esse homem tinha assim, uma consideração lá em cima em Israel. Ele aconselhou Davi e depois ele passou a aconselhar Saul. E aí, quando Davi foi expulso, Absalão perseguiu, e aí Davi foi expulso e Aitofel continuou no reino. E aí eles estavam lá conversando, né, travando, planejando uma estratégia para pegar Davi, matar Davi. Aí eles tomam um conselho com Aitofel, e ele dá um conselho sábio, e se Absalão fosse no conselho de Aitofel, ele de fato pegaria Davi. Mas Deus usou lá seu jeito, né? E levantou um outro conselheiro para falar com Absalão. E eles ouviram o outro conselheiro. E aí eles viram esse conselho é melhor, porque Deus estava nisso, né? Aí eles desprezaram o conselho de Aitofel. Sabe o que esse homem fez? Lá em 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23, ele ajeitou a casa dele, ajeitou a mula dele, foi e se matou. Sabe por que ele se matou? Porque o conselho dele foi rejeitado. A soberba desse homem era de um nível tão grande que ele não admitiu que o conselho dele fosse rejeitado. Às vezes a nossa soberba é tão grande e que nós nos ferimos, nós nos fechamos, nós provocamos um suicídio, provocando um isolamento, um distanciamento do corpo, como que nós fôssemos os únicos. Ou então nós caímos na síndrome de Elias, só eu fiquei, só eu sou amigo, só eu sou puro, só eu sei fazer as coisas. Irmãos, isso é mentira do nosso ego. Irmãos, isso não é verdade. Irmãos, nós somos devedores, como todos são devedores. Nós precisamos de perdão e precisamos perdoar. Nós precisamos abaixar a nossa guarda e voltar para as Escrituras e entender que nós somos uma só família. Família de Deus. Família do Senhor. A família que deve viver em unidade. Agora, como podemos viver numa unidade que nós estamos sempre nos defendendo? Ora, vai ser difícil. A humildade, ela, repito, é essencial para a unidade. O orgulho, ele fica espreitando por trás de toda soberba, o nosso ego, né? Então tem lá, assim, fica espreitando, tem uma discórdia, melhor dizendo, o orgulho fica espreitando por trás de toda discórdia. Aí o ego tem uma discórdia, às vezes por causa de uma discórdia, uma vez por causa de uma bobagem, por causa de uma palavra. Pessoas saem da igreja, pessoas se ferem, pessoas se machucam, né? Por causa de uma travezinha, uma palavrazinha mal colocada. Mas quem não produz uma palavra mal colocada? Quem não se precipita, quem às vezes não se inflama e sai da linha, todos nós fazemos isso. Não estou falando isso porque para justificar as nossas falhas, estou falando isso que é fato, irmãos. Fato. Nós somos assim. Nós, não obstante sermos do Senhor, Deus, nós estamos num processo de santificação. Nós não somos uma congregação angelical. Nós somos uma congregação de homens e mulheres em processo de santificação. Mas somos uma família de Deus, né? Nós temos que ter muito cuidado com o nosso coração, porque a nossa unidade ela pode ser muito prejudicada. Aí a gente vem para a igreja de Coríntios, é a carta que nós estamos estudando, nós já passamos por esse texto. Aí Paulo fala o seguinte, no capítulo 6, aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos, né? Os coríntios tinham uma dificuldade entre si e eles iam aos ímpios, em vez de trazer isso aos santos. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, né? Quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação da igreja. Aí Paulo diz, para a vergonha vou-lo digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós,
que posso julgar no meio da vossa irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante os incrédulos? Aí Paulo diz o seguinte, preste atenção. Ele diz, o só existir entre vós demandas, discórdias, já é completa derrota para vós outros. Aí Paulo diz, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Isso é muito forte. Perceberam qual é a dignidade que o cristão deve viver? E ele diz o seguinte, né? O só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros. E quando é que há demanda? Essas discórdias, essa disputa entre nós? Quando tem soberba, irmãos. Né? Quando a gente luta pelo nosso ponto de vista, quando a gente luta para proteger o nosso ego, aí Paulo diz, sofra o dano. Tudo bem, sofreu o dano. Né? Aí ele diz o seguinte, né? Sofra a injustiça. Como que eu posso sofrer a injustiça? Como posso sofrer o dano com esse nível de orgulho que eu tenho? Para eu sofrer a injustiça e o dano, eu preciso me voltar para Efésios capítulo 4, versículo 2, 1 e 2. Eu preciso andar de modo digno da vocação com toda a humildade. Vivendo assim, eu vou viver conforme Deus quer que eu viva. Então, será que nós podemos viver isso que Paulo disse? Né? Agora, qual era o problema aqui em Corinto? Nesse capítulo 6, Paulo diz, aventure-se algum de vós, tendo questão contra outro. Então, havia, sim, de fato, algo que precisava ser tratado. Porque Paulo não está dizendo assim, não, deixa para lá, joga um tapete em cima, esqueça isso, né? Vamos esquecer isso. Não fale nada, não. Não é isso que Paulo está dizendo. Tem uma questão, né, entre nós, a gente tem uma demanda, tem um litígio entre nós. Qual deve ser a posição do cristão? Né? Ele traga para os irmãos. Vamos julgar isso, ou como Jesus disse em Mateus 18, né? Vamos conversar primeiro, né? Porque ser cristão não é assim engolir tudo e ficar calado. Ser cristão é a gente se sentar na mesa e conversar, vamos colocar aqui. É isso que Paulo está dizendo aqui, né? Então o problema aqui é que quando a gente coloca indiferença, né? Indiferença e tendo questão contra os nossos irmãos, a gente põe debaixo do tapete, se afasta, se isola, a gente toma uma atitude não cristã, né? Se isola e a gente não quer mais saber de ninguém, como que a gente vira uma ilha, como que se o mundo fosse girar só em torno de nós, e que quando o mundo gira em torno de nós, quando nós somos isolados, nós estamos mais protegidos. É mero engano, né? Quanto mais sozinho, mais desprotegido nós estamos. Nós precisamos de gente, nós precisamos do corpo, nós precisamos de exortação, nós precisamos dos desafios, né? Porque quando nós vivemos isolados, nós estamos correndo um grande perigo. Nós não somos confrontados, nós não somos desafiados, nós não percebemos que nós somos, nós não percebemos que a nossa fé ainda é uma fé infantil, nós não percebemos que ainda nós somos infantis, nós não percebemos que ainda nós somos tão egocêntrico, porque afinal de contas está tudo girando em torno de nós. É como um filho único. O que é um filho único? Ele não sabe o que é dividir um quarto, ele não sabe o que é dividir um brinquedo, ele não sabe o que é dividir um pedaço de pão, né? Como eu e muitos que estão me ouvindo. No meu caso, eu fui criado com 6 irmãos, que a gente tinha que dividir o espaço, a gente tinha que dividir o pão, né? E mesmo assim, às vezes, a gente algumas vezes, muitas vezes, melhor dizendo, a gente brigava pelo maior pedaço. Como uma certa feita, eu disse que minha mãe trabalhava fora, e quando ela trabalhava, trazia sempre umas coisas para a gente lá, que ela trabalhava em casa de família. E como a gente ia para o colégio, eu, Rosa e Edson, e quando nós víamos do colégio, minha mãe já estava dormindo pelo cansaço do dia do trabalho, e ela sempre deixava assim 3 biscoitos, 3 pedaços de pão, 3 doces, enfim, deixava lá em cima da mesa para quando a gente chegasse do colégio, a gente comesse uma bobagem qualquer. E toda noite, praticamente,
quando nós saímos do colégio, né? Me lembro, isso aí, que saudade, né? Aí a gente chegava uma certa parte da caminhada do colégio à nossa casa, a gente olhava um para o outro, a gente saía correndo. E naquela corrida era uma disputa, para quê? Para o primeiro que chegasse, pegasse o biscoito maior, o pedaço de pão maior, o pedaço de doce maior, né? Aí a gente saía correndo, aquela coisa maravilhosa de criança e sem perceber, né, aquela coisa assim da grandeza, né, do primeiro eu, né? O maior pedaço é o meu. Então, quando a gente vive sozinho, o que eu estava dizendo, é o filho único, tudo é em volta dele, o brinquedo é só dele, o pão é só dele, não precisa ele correr para chegar primeiro, porque só tem ele. Então ele não sabe o que é dividir nada. A atenção do pai, a atenção da mãe, né? Aí os pais têm que ter maior cuidado, o que der para um tem que dar para outro, para não provocar ciúme, né? Aí a gente vê muita briga, o senhor gosta mais dele, o senhor gosta mais dela, e aquela coisa toda, né? O caçula é o queridinho, ou o primogênito é o queridinho. A gente vê uma disputa porque é uma família. Então, aí a gente vai sendo treinado em dividir as coisas. Então, quando a gente vive sozinho, a gente vive num mundo irreal, que não é algo que não é verdadeiro. Nós não somos os únicos. Nós não somos os bambambam da história. Nós não somos o mocinho da história. Você não é o mocinho. Você não é o justo nesse problema que você tem aí com pessoas e que você se isola, nessa coisa doente que você tem, que você foi ferido, mas você também feriu. Você também deve. Você também é soberbo. Eu também sou. E a gente tem que se humilhar. A gente tem que ser quebrantado diante do Senhor para que a gente aprenda isso, dividir, repartir, se humilhar, perdoar, andar 2 milhas, dar capa, perceber que nós somos também devedores. Acorda, meu irmão, para que você tenha saúde, para que você possa viver a vida plena do corpo. A vida plena do corpo é no corpo, não é isolado, é no corpo, desfrutando dessa comunhão maravilhosa. Por isso nós não podemos viver medindo força, e sem perceber você mediu força. Sem perceber, você que foi, às vezes, um detalhezinho, né? Ou pode ser uma coisa muito forte também. Você está isolado como uma ilha, doente, egocêntrico, vivendo o seu mundo pessoal, individual. Isso é doença da alma. Você tem que se voltar para o Senhor, se voltar para a palavra dele, né? Aí a gente vive medindo o conhecimento. O que a humildade faz? A humildade nos capacita a respeitar o limite, né, que precisamos ter um dos outros. A gente olha para Jesus, que figura doce, que figura maravilhosa, que figura maravilhosa. Por isso que ele diz, aprendei de mim. Nós temos que aprender dele. Aprender dele o quê? O tema desse encontro, humildade. Aí Paulo vem e mostra para os gentios, olha, meus irmãos, a barreira foi derribada. Vocês agora precisam viver do modo digno da vocação, né? Porque, de repente, Paulo está mostrando isso para os Efésios, porque eles entenderam, agora eu entendi, o decreto de Deus incluía a gente. E os judeus tiraram onda conosco, os judeus foram soberbos esse tempo todo, quando nós também tínhamos os direitos iguais. Peraí, não é bem assim não. Nós somos igualados a vocês. Quer dizer, vocês agora precisam nos respeitar. Aí Paulo, não, meus filhos, peraí. Vocês estão incluídos no decreto, mas vocês, já que entenderam isso, vocês precisam olhar para eles no mesmo nível. E os judeus também devem olhar para os gentios no mesmo nível. Na verdade, agora como uma só família. Isso é profundo, isso é maravilhoso, né? Mas nós não podemos nos esquecer que Deus está trabalhando em nós e que nós não podemos desprezar uns aos outros. Agora, vamos voltar para o texto de base. Nesse capítulo 4 de Efésios, esse é um texto que deve ser colocado em quadro, né, para que a gente não se esqueça, se sinta sempre vendo. Eu, por exemplo, aqui no meu escritório,
Eu tenho aqui a foto dos meus filhos, da minha Dulce, dos meus netos, e todo dia que eu sento aqui eu oro por eles, né? E eu oro por eles direto, né? Mas eu olho para eles e trazendo à memória essas preciosidades. Então a gente deve pegar esse texto aqui, fazer um quadro, né? E ficar sempre olhando para ele. Oh, meu Deus, eu preciso andar do modo digno da vocação a que eu fui chamado, com toda a humildade. Deus quer que eu faço isso, né? Não podemos tirar a humildade da individualidade. O que eu estou querendo dizer com isso para fechar? Tipo assim, alguém é tímido no seu temperamento, quietinho, calado e longe. Aí a gente fala assim, poxa, aquele irmão é muito humilde. Pode ser ou não. Porque quando... Preste atenção nessa conclusão. Sozinho não vale. Não vale o quê? Não vale esse julgamento. Aquele irmão é humilde. Esse julgamento da humildade, ele só vale no corpo. Ele só vale quando nós comemos 1 quilo de sal com alguém. Ele só vale quando nós convivemos com alguém. Só vale quando nós nos relacionamos com pessoas. Aí nós vamos descobrir se somos humildes ou não. A chapa é quente, né? Não é simples assim, né? Sozinho, esse exemplo que eu dei do quietinho, daquela pessoa assim que não tem muita expansão, isso não é defeito, é temperamento. Deus criou pessoas desse jeito. Eu estou usando essa figura para mostrar que sozinho não vale. E nós não somos provados. Ninguém pisa no nosso pé, ninguém diz não para nós. A gente está no nosso mundo, na nossa ilha, cercado dos nossos gostos. Somos filho único, né? Tudo é nosso, o quarto é nosso, o pão é nosso, o videogame é nosso, a televisão é nossa. Então, nós não somos provados. Para que nós entendamos esse texto, nós não podemos tirar ele do contexto, porque o contexto há somente um corpo com muitos membros. Sozinho não vale. Nós temos que nos assentar à mesa juntos. Temos que caminhar juntos 2 milhas. Né? Temos que negociar junto. Temos que viajar junto. Temos que conviver. Porque essa é a dinâmica da vida. A dinâmica da vida é temos que ouvir coisas que nós não gostamos. Esse é o pano de fundo, né? Agora, quando nós olhamos a humildade, nós temos que entender que somos capacitados a conviver com pessoas diferentes, né? Que têm valores diferentes, não o valor bíblico, porque o valor bíblico é igual, a doutrina, vamos dizer, o corpo, o tronco é igual dos valores, que é a vida em Cristo Jesus. Mas a gente tem outras coisas em volta, né? A criação, né? Como a gente arruma a nossa vida, né? Uma questão de ponto de vista na criação, na vida em si, né? No gosto, né? Gosto de viagem, gosto, enfim, várias coisas diferentes que temos. Mas somos uma família. Agora, só que essas diferenças, elas não podem nos separar, mas elas nos separam. Por que elas nos separam? Por causa da nossa soberba. Então, voltando aqui para o texto, eu uso o verbo que o apóstolo Paulo usou. Rogo-vos, eu imploro, eu clamo. Né? Quer dizer, ele não diz assim, eu quero fazer um pedido, não, ele está rogando. Em outras palavras, pelo amor de Deus, irmãos, ora, pelo amor de Deus. Eu, que sou prisioneiro no Senhor, quero
rogar a vocês que vocês devem andar, ou nós devemos de andar, de modo digno da vocação a que nós fomos chamados, com toda a humildade. E que Deus nos ajude, que Deus nos capacite, que nós sejamos quebrantados pelo Espírito Santo, trabalhados pelo Espírito Santo, e que Deus possa quebrar o nosso coração e que possamos andar de modo digno da vocação a que nós fomos chamados. Oremos. Pai querido, ô Espírito Santo, nos ajuda, Senhor, nos capacita, quebranta, ó Deus, o nosso coração, essa cerviz endurecida, esse nariz em pé que temos, esse orgulho, ó Deus, aonde faz com que nós vivamos como uma ilha, isolados, ó Deus, achando que os nossos conceitos e pontos de vista são sublimes, supremos. Ó Deus, quanta arrogância. Olhamos para Ahitofeles, ó Deus, esse homem que a Bíblia o chama de sábio, se suicida porque, ó Deus, o seu conselho foi rejeitado. Ó Deus, e nós olhamos assim, nos assustamos, mas porque nós não nos olhamos no espelho, nós não refletimos quantos amigos perdemos, como nós estamos vivendo, ó Deus, longe um dos outros, não por causa da pandemia, mas por causa do nosso coração. Nos guarda, Senhor, trabalha na nossa vida, nos conceda simplicidade. O que o Senhor fez, aquela pergunta idiota dos discípulos, que é a mesma que fazemos: quem é o maior, Senhor, entre nós? Oh, e o Senhor sabiamente pega uma criança e coloca no meio, mas o Senhor começa dizendo: se vocês primeiro não se converterem, depois se tornarem como uma criança, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Trabalha no nosso coração, trabalha na nossa vida, Senhor. Perdoa, Senhor, perdoa a nossa soberba, perdoa, Senhor amado, nosso orgulho, perdoa, Senhor, faz de nós pessoas simples, não pessoas, ó Deus, que convivem jogando tudo para debaixo do tapete, engolindo tudo, mas, ó Deus, pessoas que possam ter a capacidade de sentar e conversar, dialogar, dividir, ó Deus amado, e dizer até das suas tristezas uns para com os outros, Senhor, mas no final que se precisar, ó Deus, se precisar que a gente sofra a injustiça, o dano, que sejamos capacitados pelo Teu Espírito para tal. Guarda o nosso coração, guarda a Tua igreja, faça uma obra na nossa vida, Senhor, que possamos olhar uns para os outros, não por cima dos nossos nariz, pontiagudo e sujo, mas possamos, ó Deus, reclinar a nossa cabeça e olhar para os nossos irmãos, Senhor, com um sentimento de igualdade, de humildade, de fraternidade. Senhor, venha nos guardar, entendendo que nós somos diferentes, mas somos do mesmo corpo. Temos uma só cabeça regendo esse corpo, que é o Senhor Jesus Cristo. Desfrutamos da mesma seiva nesse corpo, desse sangue, essa seiva que é o Espírito, usando essa figura. Ó Deus amado, nos ajuda, nos capacita e quebranta o nosso coração. Seja conosco, somos gratos a Ti em Cristo Jesus, e que os santos do Senhor digam amém. Meus irmãos queridos, nós estávamos seguindo a ideia de Paulo, que era uma ideia muito teológica. E quando a gente entra nesse capítulo 4, a gente entra numa parte prática da vida da igreja. E, para mim, né, a parte mais difícil de a gente viver nessa carta é do capítulo 4 em diante, porque é a parte prática. A parte teológica, não obstante ser doce, maravilhosa, que é a base dessa prática, mas a gente pode decorar, a gente pode estudar e a gente pode falar de todo o plano redentivo, né,
e mostrar em maquete o muro sendo derribado, os judeus, os gentios, o templo, o santo dos santos, agora todas as nações dentro do santo dos santos adorando a Deus. E a gente diz, esse é o propósito de Deus, essa é a teologia redentiva do Senhor. Mas quando a gente entra no capítulo 4, a gente entra em algo orgânico, do dia a dia da nossa vida. Eu não sei você, mas estudando essa escritura e olhando para essa parte prática, eu fico humilhado. Eu percebo que eu preciso orar muito mais. Não que eu ore muito, eu procuro orar, mas não vou dizer que eu oro espetacularmente muito. Eu acho que nunca vou chegar nesse ponto, né? Senão eu vou parar, aí eu preciso orar mais. Para que Deus me ajude no dia a dia, eu olhar para o meu irmão, olhar para as outras denominações que têm meus irmãos remidos pelo sangue, e dizer, ele é meu irmão amado. Que Deus nos ajude, que o amor de Deus, a graça de Cristo, as consolações do Espírito estejam conosco, que Deus continue trabalhando no nosso coração. Fiquem com o Senhor. Até domingo, se Deus nos ajudar.